palavra de Deus nos diz assim: naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada do seu ensino. Amém? A igreja pode se assentar? O texto que eu acho que é conhecido, mas talvez não tanto falado sobre. E eu quero trazer algumas curiosidades, primeiro aqui algumas informações. Os saduceus eram um grupo dentre dos judeus, um grupo menor do que os fariseus. Esse grupo ele tinha uma ocupação mais voltada ao templo. Era um grupo formado geralmente por famílias de sacerdotes ricos. Então era um povo mais elitizado, vamos assim dizer, e um povo que se envolvia menos com o povão, né? Os fariseus, eles interagiam mais com as pessoas e os saduceus menos. Eles ficavam mais restritos e eles faziam também algum tipo de relacionamento com o governo. Então era um povo mais retirado, mais quietinho, né? E eles tinham alguma coisa aqui de diferente, que depois a gente vai ver em relação à ressurreição. Mas uma coisa que chama a atenção nossa aqui, eles avisam aqui Jesus de que Moisés, ele determinou que quando um homem se casasse, né, tendo ele outros irmãos, e ele viesse a falecer sem deixar filhos, então que o irmão dele deveria casar com a cunhada e por meio dela, né, gerar descendentes para o seu irmão. Esse texto está lá em Deuteronômio 25 e chama-se a lei do levirato. Então é algo que não é um adultério, né? É algo que acontecia depois da morte do irmão. O irmão vivo casava com a viúva. Então não tem nada de adultério aí, né? E eu acredito, irmãos, que era uma prática cultural. Se nós lermos, por exemplo, Gênesis capítulo 38, nós vamos ver que o caso de Judá, que teve 2 filhos, teve um problema lá grave com o filho mais novo, que não queria deixar a descendência do irmão, e Deus o matou. Então é algo que não nasceu com Moisés, mas é algo que sempre existiu na cultura daqueles povos, e ao que tudo indica, era algo importante para Deus. Amém? Sobre o texto que nós lemos, Mateus 21 em diante começa a narrar os fatos da última semana do ministério de Jesus. Ele começa contando sobre a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E do verso 23 do capítulo 21 até o final do 22, nós vamos ver uma série de controvérsias sobre a autoridade de Jesus no pátio do templo. Então, aqueles dias ali, né, que são relatados nesses capítulos 21 e 22, eles vão mostrar para nós uma série de debates, aonde os fariseus desafiam a autoridade de Jesus, aonde os saduceus tentam pegar Jesus, né, numa enrascada teológica, aonde o próprio Jesus
desafia os fariseus. Enfim, é um momento assim de bastante tensão, eu imagino, se nós estivéssemos lá naquele dia, né? Porque havia uma grande multidão nessa semana em Jerusalém, e haviam esses debates, digamos assim, calorosos, no meio de toda aquela população lá. E ao final do capítulo 22, eu acho, ou 23, se eu não anotei errado aqui, 22, diz que a partir daquele dia, a partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Então ali, ou eles se convenceram que não tinham o que fazer, ou eles decidiram não mais tentar nada, e a partir dali começaram a tramar o plano para matar Jesus. Isso era, segundo o mapa que eu tive acesso, na terça-feira da última semana, o que alguns chamam de Semana Santa. Amém? Então, voltando agora ao texto que a gente leu, a gente vai ver aqui uma tentativa dos saduceus de colocar em xeque a autoridade e o ensino de Jesus. O texto que a gente leu, ele mesmo nos diz que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição física de Jesus. De Jesus não, das pessoas. Eles não acreditavam que existisse uma ressurreição física. E se nós formos olhar mais adiante, depois que Jesus ressuscitou, eu creio que é importante essa informação, Lucas 24 vai nos falar que Jesus não era um espírito, mas alguém ressurreto, alguém que era tocável, alguém que comeu com os seus discípulos. João capítulo 20, quando Tomé disse que não acreditava na ressurreição de Jesus, Jesus apareceu novamente aos 12 e falou assim, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado, como o próprio Tomé havia dito. E João capítulo 21, Jesus apareceu ainda uma terceira vez, enquanto os discípulos estavam pescando. E aí, quando eles voltaram da praia, tinha um fogo, um peixe e um pão sendo assado, e eles comeram juntos. E por que eu quis dar essas informações da ressurreição, irmãos? Porque a ressurreição é um tema muito importante da nossa fé. O pastor Tassos Licurgo, ele diz assim, a ressurreição é o que faz a nossa fé ser baseada num fato histórico. A nossa fé, ela não se baseia na visão que um líder espiritual teve, não se baseia na visita que um espírito teve com alguém isoladamente, que essa pessoa agora vem aqui e tenta nos convencer de que ele foi, iluminado pelos deuses. A nossa fé se baseia num fato histórico. Um homem morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou, venceu a morte, foi nos preparar um lugar e um dia voltará para nos buscar. A ressurreição, ela é tão importante na nossa fé, irmãos, que Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 15, que se Jesus de fato não ressuscitou, é vão, é inútil a nossa pregação e inútil também é a nossa fé. Então a ressurreição, irmãos, é um dos pontos mais centrais da nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, se esse fato não puder ser comprovado pela história, possivelmente a nossa fé, ela é falsa. E isso dá para nós uma segurança maravilhosa. Porque muitos são os relatos e as fontes que comprovam a ressurreição de Jesus, não somente nos textos bíblicos, mas também em textos externos, da tradição, dos historiadores e tudo mais. Mas o nosso objetivo hoje, irmãos, não é falar sobre ressurreição, mas sim sobre um detalhe importante que Jesus revela a nós nessa discussão dele com os saduceus. Como a gente viu, os saduceus apresentaram um argumento muito bem elaborado aqui sobre o ponto deles. Olha, Senhor, Moisés falou que quando o marido morrer e não deixar filhos, o irmão dele então tem que assumir a esposa e gerar descendentes. Mas vamos supor um caso onde uma família tenha 7 irmãos e o primeiro se casa, e aí você sabe a história. Eles elaboraram um argumento muito bem feito
para tentar mostrar para Jesus que a ressurreição física não fazia sentido. Não era algo lógico, não era algo normal, não era algo natural. E Jesus, então, ele mostra que o fundamento da argumentação deles estava errada. Por quê? Porque haviam detalhes a respeito da ressurreição, ou da vida após a morte, vamos assim dizer, que eles não sabiam. E pelo fato deles não saberem da verdade completa, eles elaboraram uma teoria, uma tese, um argumento em cima de uma coisa errada. E então Jesus chega no verso aqui 29, respondendo a eles, dizendo o seguinte: o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras e de vocês não conhecerem o poder de Deus. Por esse fato, por causa desses dois erros, o relacionamento deles estava distorcido em relação a Deus. A compreensão deles em relação a Deus estava distorcida. E eu quero chamar a nossa atenção hoje à noite, porque esse é o erro, irmãos, ainda de muitos. Muitas pessoas tentam viver uma fé que fala de Deus, mas que não anda com Ele. Muitos querem defender uma ideia sobre Deus, mas estão baseados em uma compreensão própria sobre Ele. Muitos têm conceitos diferentes sobre Jesus. É como se existissem vários Jesuses. E esses dias eu estava vendo um debate sobre seitas, e o pastor dizendo assim: como é que você aborda alguém que diz acreditar em Jesus, mas acredita em coisas diferentes? Ele disse: não chegue dizendo que é uma coisa do diabo, chega dizendo: o Jesus que você acredita é diferente do que eu acredito. O Jesus da Bíblia é diferente desse que você está falando. Porque se nós não entendemos, não tivermos o fundamento correto, irmãos, daqui a pouco cada um de nós cria para si um próprio Deus. Cada um de nós cria para si um próprio Salvador. Cada um de nós cria para si um próprio Jesus. O que Jesus chama a atenção dos saduceus, e eu acredito que vale para nós ainda hoje, é que é necessário, irmãos, haver um equilíbrio. Um equilíbrio que nos conecta à maneira correta de nos relacionar com Deus. É necessário nós conhecermos a Escritura e o poder de Deus. E esse equilíbrio é o assunto que eu quero conversar com vocês essa noite. Amém? Quero começar falando sobre o fundamento falso. A base falsa da onde aqueles homens haviam construído a sua fé. E aqueles homens, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não porque faltou a eles algum tipo de revelação da parte de Deus. O livro de Ezequiel, no capítulo 37, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Daniel capítulo 12, verso 2 diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E Êxodo capítulo 3, verso 6, que é esse que o próprio Jesus afirma aqui ser uma evidência da ressurreição, aonde o Senhor Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Então, irmãos, não faltou a eles revelação das Escrituras sobre a ressurreição. Mas havia um problema. Os saduceus só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais, eles não acreditavam. E talvez isso pudesse soar para eles como uma atitude de fidelidade. Mas o que a história nos mostra é que isso foi uma das causas pelas quais eles compreenderam Deus da maneira errada.
Eles fecharam o coração deles em cima dos pontos que eles quiseram, não dos pontos que Deus revelou. E se você e eu olharmos para esse texto de Êxodo, do qual Jesus disse que é uma evidência de que existe ressurreição, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu até entendo eles, porque eu não consigo entender ali que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Se não é o Espírito Santo para nos revelar isso, irmãos, talvez até nós fôssemos contra a ressurreição. Então, o que eu quero chamar a sua atenção primeiro é sobre isso. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração para a revelação de Deus. Nós fechamos o nosso coração nas nossas tradições. Nós fechamos o nosso coração naqueles pontos que nós consideramos os corretos. E nós corremos o risco de fechar o nosso coração para o próprio Deus. Jesus também disse que eles erraram por não conhecer o poder de Deus. Se as Escrituras não eram suficientes, irmãos, para trazer a eles a compreensão sobre a ressurreição, haviam testemunhos também. Haviam fatos históricos que faziam parte da história do povo de Israel, que comprovavam que existe sim a ressurreição. Em 1 Reis, capítulo 17, Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Em 2 Reis, capítulo 4, Eliseu ressuscita o filho da sunamita. 2 Reis, capítulo 13, um homem morto é jogado na cova do Eliseu e ao tocar sobre os ossos dele, ele ressuscitou também. Então haviam as Escrituras mostrando que Deus ressuscita os mortos. E haviam também testemunhos, fatos históricos, que não são a Escritura, mas que nos fazem vir à Escritura para compreendê-la também. Então, irmãos, o problema desses homens está relacionado a edificar a fé sobre um alicerce falso. O problema não era não ter revelação. O problema era que eles não aceitavam o que estava revelado. Eles edificaram tanto a vida deles sobre um alicerce falso, que eles chegaram ao ponto de debater com Deus sobre o poder de Deus. E nesse ponto, irmãos, me chamou a atenção uma coisa. Muitas vezes nós debatemos com Deus. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus como os sabedores da verdade. Um exemplo simples. Alguém aqui se lembra de algum dia que tinha uma vozinha dentro de você? Leva o casaco, leva a chave, pega a mochila. E você não obedeceu? E depois você se deu conta de que era importante ter obedecido aquele comando? Esse é o Espírito Santo falando conosco. E muitas vezes nós debatemos com Ele como? Leva o casaco, mas por que está calor? Leva a chave, mas para quê? Não preciso. Nós nos colocamos diante de Deus muitas vezes, e essas aqui são situações simples, aonde nós queremos mostrar para Deus que nós sabemos o que é o certo. Que nós queremos mostrar para Deus que Ele está equivocado. E nós insistimos no nosso ponto. E nós insistimos na nossa verdade. Enquanto forem coisas simples, como você se molhar, passar frio, ou ter que voltar a buscar a chave, está tudo bem. O problema, meus irmãos, é quando estas coisas começam a se relacionar com coisas importantes. Coisas que edificam a nossa vida. Aonde nós abrimos mão daquilo que Deus revelou e edificamos a nossa vida em cima das nossas próprias convicções,
sendo elas contrárias a Deus. Por isso que a Escritura tem de ser a nossa regra de prática e fé. O que isso significa? Que se aquilo que eu acredito está diferente daquilo que a Escritura diz, eu tenho que mudar. Se eu penso algo diferente daquilo que a Escritura diz, sou eu que estou errado. Essa história de que não é bem assim, irmãos, isso é a pregação do inimigo. Esse é o trabalho dele, de tirar o crédito da Escritura. E muitas pessoas, elas constroem a sua vida em cima das suas convicções. Para que eu preciso disso? Por que é necessário aquilo? Não é bem assim. Isso é coisa daquele tempo. E elas criam a sua vida em cima desse tipo de fundamento. E elas só vão se deparar com o seu erro. Elas só vão se dar conta de que elas estavam erradas lá na frente, quando as consequências chegarem. Então, meus queridos, quando nós chegarmos na hora de acertar as contas, eu quero dizer para você que nós seremos julgados com base na revelação que foi dada e não nas nossas convicções. E isso já é um motivo para mim e para você, de olhar para as Escrituras não como um livro qualquer a ser lido, não como uma tarefa chata que o pastor, a pastora, os presbíteros incomodam para ler. Mas é aqui que está a revelação de Deus para a nossa vida. É aqui que está o fundamento da nossa fé. É o que está escrito aqui que deve ser o fundamento daquilo que nós cremos. E Israel, irmãos, ele perdeu a terra prometida por conta desse pecado grave, de abandonar a revelação e de se apoiar no próprio entendimento. Se você ler os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, você vai encontrar inúmeros casos de reis que fizeram aquilo que não era agradável ao Senhor, que passaram a servir outros deuses, que deixaram de lado o bom testemunho dos seus pais. E qual foi o resultado? Destruição, cativeiro, perca da propriedade, perca da bênção de Deus. Irmãos, imagina o Senhor foi lá no Egito, pegou um povo que não tinha expectativa nenhuma na vida, mas não tinham força, não tinham coragem, não tinham capacidade alguma de mudar a realidade deles. O Senhor tira eles com mão forte e poderosa e os conduz pelo deserto durante 40 anos, sustentando de maneira milagrosa, dizendo: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Eu vou dar a vocês uma boa terra. Eu vou dar a vocês um nome. Eu vou dar a vocês um lugar. E o Senhor foi fiel a tudo que Ele prometeu. Mas aquele povo, com o passar dos dias, foi abandonando a revelação. Foi deixando de lado a revelação. E muitas vezes porque deixaram de crer no poder de Deus. Porque eles deixaram de acreditar que Deus poderia resolver as suas lutas, as suas tribulações, as suas dificuldades. E quando eles se depararam com essas coisas, o que eles fizeram? Correram atrás de outros deuses. Correram atrás de outras soluções. Correram atrás de dar um jeito, eles mesmos darem um jeito na sua situação. O livro de Jeremias, no capítulo 2, verso 13, nos diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas,
cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, o povo deixou Deus, deixou o cuidado de Deus e foi atrás de eles próprios se cuidarem. Eles foram atrás dos seus próprios deuses, eles foram atrás dos seus próprios esforços. Eles deixaram Deus, eles cometeram 2 pecados. Pensa comigo se faz sentido você ter uma fonte de águas limpas que nunca vai terminar e você esquece ela para fazer uma cisterna para pegar a água da chuva e essa cisterna é rachada e fica vazando. Não era melhor ficar com a fonte? Foi isso que o povo fez e é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Nós deixamos o cuidado de Deus. Nós deixamos de crer no cuidado de Deus e vamos atrás nós mesmos de cuidar das nossas vidas. Deus está atrasando o tempo de me responder a oração, então eu vou lá e tomo uma decisão eu mesmo. O meu trabalho está ruim e eu oro e não acontece nada, eu vou lá e troco. O meu casamento está ruim, eu oro e não acontece nada, eu vou lá e troco. Nós tomamos decisões importantes, irmãos, por conta própria. E eu quero que você entenda que a fonte de água viva, ela está à tua disposição, para que você não precise errar como esses homens erraram. Oséias capítulo 4, verso 6, é um texto bastante conhecido. Diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento da Escritura, de você decorar os versículos. Esse conhecimento é um conhecimento de intimidade, de estar próximo, de viver junto. O meu povo foi destruído, porque faltou a eles conhecimento. O meu povo foi destruído porque eles me deixaram, porque eles me abandonaram, porque eles escolheram viver sem ouvir a voz de Deus. E esse alerta vale para a nossa vida. Porque às vezes pequenas coisas, nós escolhemos viver e decidir sem ouvir a Deus. E cada passo que nós damos nessa direção, meus amados, é um passo que nos distancia vez após vez do Senhor. Tem uma frase que, se não me engano, é associada ao Billy Graham, que diz que todas as vezes que você quer navegar para longe de Deus, o diabo deixa um barco preparadinho para você. Todas as vezes que você tomar uma decisão de fazer algo que vai te afastar de Deus, Satanás vai preparar o caminho para que isso aconteça da melhor maneira. E aí nós temos aquela velha tradição, né? Se te traz paz, é de Deus. Só que chega num ponto, meus irmãos, que o pecado não incomoda mais o nosso coração. Chega num ponto que essa paz ela é falsa, porque não é a paz que vem do Espírito, é a paz do coração duro que não ouve mais a Deus. É a paz de uma mente cicatrizada, é a paz de uma mente de cabeça dura. Então nós não podemos nos apoiar simplesmente porque o nosso coração não nos acusa de nada. Porque pode ser que a gente está longe e ainda nem percebeu. Então essa paz, a gente precisa dar uma conferida nela. Irmãos, o Senhor tentou restaurar Israel e Judá por meio de Jeremias, de Oséias, de tantos outros. Jesus tentou restaurar Israel e Ele continua tentando restaurar toda a humanidade.
Mas infelizmente muitos ainda caminham seguindo as próprias convicções e estabelecidos sobre um alicerce falso. Então é necessário que a nossa vida seja edificada, como a pastora leu aqui, sobre a rocha. Nós não combinamos, mas eu ia citar esse texto hoje. Mateus capítulo 7 e verso 24 diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras, que palavras? O Sermão do Monte inteiro. Mateus 5, 6 e 7. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o insensato, aquele que não pratica, é como aquele homem que construiu sobre a areia. É uma casa que tem os dias contados para cair. Esse texto não é um texto sobre casamento, apesar de ele sempre ser citado no casamento. Ele vale para a nossa vida, irmãos. Se nós construirmos a nossa vida sobre as palavras de Jesus, se nós ouvirmos e também colocarmos em práticas, nós seremos como um homem sensato que procurou o local ideal para construir a sua casa. Se nós ouvirmos e não colocarmos em prática, ou se nós nem sequer dermos ouvidos ao que Jesus nos diz, nós somos como aquele homem sem juízo, que constrói a casa em qualquer lugar e de qualquer jeito. É uma casa que logo vai ruir, que logo vai cair. O que o Senhor Jesus diz aos saduceus nesse dia talvez sirva para alguns de nós. Vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem também o poder de Deus. Jesus nos mostra aqui, irmãos, que para que a nossa vida siga pelo caminho correto, são necessárias duas coisas. Não basta você só conhecer a Escritura. Você precisa conhecer também o poder de Deus. Você precisa viver também esse poder. E é sobre esse equilíbrio, irmãos, que eu creio que essa passagem traz para nós algo de muito valor nessa noite. E eu quero começar falando sobre a necessidade de conhecer as Escrituras. Irmãos, os ensinos errados, os escândalos que existem, as falsas esperanças que por aí são pregadas, são fruto da falta de conhecimento das Escrituras. As pessoas não conhecem as Escrituras e tem um monte de gente falando um monte de coisas. E eu quero dizer para você, não é porque alguém usa o nome de Jesus, não é porque alguém cita um versículo bíblico, que o que ele está ensinando é aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Pedro ensinou. Muitas coisas erradas que existem aí são fruto da falta do conhecimento das Escrituras, de quem fala e de quem ouve. Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Não é uma questão de você saber de cor versículos, é uma questão de você saber como lidar com as situações. É uma questão de você entender o que é certo, o que é errado, de você não ser enganado. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, narra a tentação de Jesus. Lembra quando Satanás usava a palavra de Deus para distorcer o entendimento? O que Jesus dizia? Mas também está escrito. Jesus corrigia a tentativa do inimigo de enganar ele. E se nós não temos a Escritura ricamente no nosso coração, irmãos, o que será de nós quando nós formos tentados? E eu quero dizer para você, nós somos tentados todos os dias. Talvez não para você se jogar não sei da onde, que nada vai lhe acontecer. Talvez não para você deixar de vir à igreja. Mas nós somos tentados a agir de maneira diferente daquelas pessoas aonde o Espírito Santo habita. Nós somos tentados a reagir com ira, nós somos tentados a brigar, nós somos tentados a fazer confusão, nós somos tentados a tantas coisas todos os dias,
que nós não percebemos que é uma tentação. E quem sabe nós não temos a palavra que traz para nós vida naquele momento de aperto, naquele momento de indecisão. Por isso a palavra de Deus tem de habitar ricamente no nosso coração. As Escrituras, elas produzem fé, elas nos ensinam como viver e elas abrem o nosso coração para que o Senhor transforme a nossa vida. Está tudo nas Escrituras. Você quer ter fé? Leia as Escrituras. Você quer passar a ouvir ao Senhor? Leia as Escrituras. Você quer ser transformado pelo Senhor? Leia as Escrituras. A transformação da nossa vida não vai cair do céu, meus irmãos. A transformação da nossa vida vai acontecer mediante a leitura das Escrituras, o constrangimento causado pelo Espírito por meio da Escritura. Muitas pessoas não têm o hábito de ler. Mas eu quero dizer para você, diante de tudo isso, não é um bom motivo para começar a ler, mesmo contra a sua vontade? Diante de tudo isso, será que não é um bom motivo para ler, nem que seja na força do ódio? Eu vou ler essa Bíblia aqui, eu vou aprender alguma coisa. Tem de haver um esforço da nossa parte, meus irmãos. Tem de haver uma dedicação da nossa parte nesse assunto, porque é isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai nos proteger de nós tomarmos as decisões erradas, de nós sermos enganados por todo o vento de doutrina, de nós sermos meninos para sempre no Senhor. O outro problema, não conhecer o poder de Deus. Irmãos, no caso dos saduceus, a falta de conhecimento sobre o poder de Deus também levou eles a ter uma fé equivocada. Se Deus não ressuscita os mortos, ressurreição não existe. Se Deus não opera mais milagres, eu também não vou crer nisso. Concorda comigo? Se nós não conhecemos o poder de Deus, nós também iremos construir uma fé equivocada. O que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, e ao longo de todo o seu ministério, se você ler os evangelhos, você vai perceber, os sinais, eles têm uma relação direta com o testemunho e a pregação. Os milagres não são para usufruto próprio. Os milagres não é para você vir com um problema e voltar para sua casa resolvido, como se nada tivesse acontecido. Os milagres, eles são sinais, são manifestações de Deus para testificar de Jesus, testemunhar de Jesus, comprovar a palavra, glorificar a Jesus, para que o mundo creia que o Pai enviou Ele. Eu quero dizer para você que todas as vezes que o Senhor opera em nós um milagre, junto com o milagre, nós recebemos uma responsabilidade de testificar de Jesus, de anunciar o que Jesus tem feito. Há uma responsabilidade atrás dos milagres. E muitas pessoas vivem de galho em galho, procurando a revelação, procurando o milagre, procurando resolver os seus problemas e não estando nem aí para Jesus. Esse é um problema também. João capítulo 10, verso 22 ao 39 mostra aqui uma disputa entre os judeus e Jesus. Eles queriam apedrejar Jesus porque eles estavam entendendo que Jesus estava se revelando como Filho de Deus. Então Jesus disse para eles o seguinte: se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim.
Se o que eu estou fazendo não é os milagres, as obras. Se eu não estou fazendo as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se eu estou fazendo as obras do meu Pai, mesmo que vocês não creiam em mim, creiam por causa das obras. Para que vocês possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Os sinais que ele fazia, a vida que ele levava, testificavam o quê? Que o Pai me enviou. A partir desse ponto, as palavras de Jesus têm um poder muito grande. Têm uma autoridade muito grande. Sem esses sinais, Jesus falou assim: não acreditem em mim. Porque eu posso ser só mais um pregador, só mais um professor. E olhando para esse texto que Jesus fala, eu queria que nós olhássemos para a nossa vida. Irmãos, como discípulos de Jesus, como a igreja do Senhor, como aqueles que têm hoje a responsabilidade de fazer o que os 12 começaram lá no seu tempo, a pergunta que fica para nós é: as nossas obras testificam a um mundo que não conhece Jesus de que o Pai enviou ele? As nossas obras testificam a um mundo que não tem Cristo, que ele ressuscitou, que ele está vivo e que ele deseja salvá-los da condenação? Ou as nossas obras dizem ao mundo que nós temos uma religião, que nós, assim como todos os outros povos, deram um nome para um Deus, tem um livro sagrado e se reúne com uma certa frequência para fazer a sua celebração e o seu culto ao seu Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é que por meio de nós, o poder de Deus ele precisa ser conhecido daqueles que não conhecem a Jesus. E é muito sério isso, porque a falta da manifestação do poder pode gerar incredulidade e produzir algo muito grave, uma fé nominal. O que é uma fé nominal? É uma fé, irmãos, que só é no nome, que só é no papel, que só é de palavra. O Senhor julgou Israel dizendo: vocês me adoram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. É uma hipocrisia, é uma falsidade. Jesus julgava os fariseus, os saduceus pela mesma coisa. E nós, irmãos, precisamos fazer diferente. Porque é a hora da nossa vez agora. Somos nós agora a vitrine que as pessoas estão olhando para tentar entender se esse Jesus é de verdade. Somos eu e você. E não é porque você põe a mão sobre a cabeça de alguém e ele fica curado. As pessoas estão olhando, irmãos, as suas atitudes, o seu comportamento. É aí que Jesus se manifesta. É esse Jesus que as pessoas buscam. É por meio de você que Jesus se torna vivo e real na vida de outro. Tito capítulo 1, verso 16 diz o seguinte: Paulo está descendo a ripa nos presbíteros que tinha na ilha de Creta, e diz assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então Paulo manda a Tito para pôr ordem na casa. Vai lá e arruma, e coloca presbíteros de verdade, que ensinem as pessoas o caminho correto, a forma correta.
2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5, diz assim, olha que esse é importante para nós. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Está acontecendo isso hoje? Tá. Olha a continuação do texto. Tendo a aparência de piedade. Sabe o que é piedade? Não é você ter dó das pessoas. Piedade é uma vida com Deus. Homens com todas aquelas qualidades ali que eu li, que têm a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Se afastem deles. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Que nos últimos dias surgiriam muitos homens que têm a aparência de ter uma vida com Deus, mas que não vivem o que eles dizem viver. E como é que a gente descobre? Pelas atitudes. Pelo fruto se conhece a árvore. Tiago, capítulo 2, e verso 26, diz o seguinte: assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. O que isso significa? Que se Cristo passou a habitar em você e nada mudou em você, é falsa a sua fé. Se a Escritura não muda você constantemente, irmãos, é sinal de que a gente não está tendo uma fé viva. E o Tiago vai usar Abraão dizendo o seguinte: Abraão foi justificado porque ele disse assim, eu creio em ti, Senhor. Se você mandar eu sacrificar o meu filho, eu vou. Ele foi justificado porque ele disse isso, ou porque ele fez isso. Falar que nós confiamos em Deus é fácil. Falar que nós acreditamos em Deus é fácil. Difícil é pôr em prática a nossa fé quando as coisas apertam. Quando chega o momento da gente ser afrontado, da gente ser, confrontado. Quando é o momento onde a nossa vida é desprezada pelos outros. Quando chega a hora que a gente tem de perdoar. Quando chega a hora da onde a gente tem que ter uma atitude como a de Jesus. Nessa hora é que a fé verdadeira se manifesta. Como? Agindo segundo aquilo que nós dizemos que acreditamos. Você é um discípulo de Cristo? Viva como Ele. 1 de João capítulo 2, verso 6, se não me falha a memória. Quem diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. Isso não é poesia. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade. Irmãos, nós não podemos mais continuar vivendo como se Jesus tivesse um plano perfeito aqui, que nunca ninguém vai chegar lá. E Ele sabe disso, então Ele não se importa que a gente continue caminhando aqui, num caminho diferente. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Jesus estabeleceu na sua palavra uma forma de se viver, que discípulos vieram e testificaram dessa palavra, e cabe a nós agora tomar uma decisão de andar pelo mesmo caminho. Então a Escritura, ela define, irmãos, os limites da fé e o poder da vida à fé.
A Escritura diz o que você pode ou não acreditar. E o poder faz você transformar isso na sua vida. Então, se Jesus diz que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, isso vai ser uma verdade na minha vida. E eu vou vencer o pecado, e eu vou vencer o desejo, e eu vou vencer a vontade, e eu vou vencer a falta de força. Porque Jesus disse que o pecado não tem mais domínio sobre a mim. E se Jesus disse que eu tenho de fazer discípulos e que todo o poder e autoridade dele estarão comigo para que isso aconteça, eu tenho que crer nisso, eu tenho que fazer isso. Porque é a palavra de Deus, é o compromisso do Senhor falando para mim. Eu quero que você entenda hoje que a igreja é um instrumento de Deus para a manifestação do poder. O ministério de Jesus, ele foi marcado pela manifestação do poder. Poder que abria o caminho ou que confirmava a palavra. E o mesmo, irmãos, aconteceu com os discípulos. Marcos 16:20 diz que os discípulos foram e o Espírito Santo cooperava com eles, confirmando a palavra que era pregada. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos viver uma vida daqueles que conhecem a Deus e que conhecem o poder de Deus, para que a nossa fé não se apoie nas nossas convicções, nos ensinos de homens, mas se apoie na palavra de Deus, no poder de Deus, na vontade de Deus. Conhecer a Escritura e o poder de Deus são a chave da verdadeira vida. Números capítulo 13 conta a história dos espias, incluindo Josué e Caleb. Quando eles vão espiar a terra, todos eles olham a mesma coisa. Todos eles saíram do Egito com a mesma palavra. Mas a maioria deles falharam em crer no poder. E a palavra que eles receberam não foi suficiente para que eles pudessem avançar. E eles fracassaram. Gênesis 22 vai dizer para nós que Abraão obedeceu a Deus indo sacrificar o seu filho, sem questionar nada. E o livro de Hebreus ele vai nos ensinar que Abraão tinha uma convicção. Deus pode ressuscitar os mortos, então não tem problema de eu ir sacrificar o meu filho. Não façam isso, pelo amor de Deus. Perceberam a diferença entre Abraão, Josué, Caleb e os demais espias? Eles tinham todos eles uma palavra. Mas Josué, Caleb e Abraão creram. Porque eles conheciam o poder de Deus. Hebreus capítulo 4 vai nos falar que o povo no deserto falhou, por quê? Porque as palavras que eles ouviram não foram acompanhadas de fé. E nós ouvimos muitas palavras. E talvez Deus já falou no seu coração hoje, Deus já falou no seu coração outros dias. Mas se você não receber essa palavra com fé, essa palavra não vai ter poder sobre a sua vida. Essa palavra não vai fazer diferença na sua vida. Marcos 16 diz que os sinais seguirão os que creem. Mas muitos de nós nunca provaram nenhum daqueles sinais. Muitas pessoas nunca colocaram a mão sobre alguém e fizeram uma oração e a pessoa foi curada. Porque Deus não é com elas. Porque isso é só para os pastores? Não. Porque falta receber essa palavra acompanhada de fé. Essa palavra é para nós. Para todos nós.
Lucas 4:14 diz que depois da tentação, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava na sinagoga e todo mundo elogiava eles. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Marcos 16, 15 ao 20, fala do ide acompanhado de sinais. 1 Coríntios 2, 4, 5 diz que a pregação de Paulo não consistia de palavras de persuasão humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Irmãos, a nossa pregação, sabe qual é? A nossa vida. E a nossa vida, ela não tem de ser, a nossa pregação não tem de ser baseada em palavras, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, Deus me usa. A nossa pregação tem de ser com demonstração de espírito e poder. Eu roubava e agora eu não roubo mais. Antes eu trabalho para fazer com que eu tenha condições de repartir com um outro que não tem, porque Deus me alcançou. Eu era um zero à esquerda, eu era um bêbado, eu era um drogado, mas Jesus transformou a minha vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a nossa pregação, irmãos. A nossa vida é a nossa pregação. E ela não pode ser somente de palavras, mas ela tem de ser de demonstração do Espírito e de poder. Segundo os Coríntios 3:6 diz que nós todos fomos capacitados para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos ministros de uma aliança que nós não vamos aqui brigar para dizer quem que está certo, está errado. Nós somos ministros de uma aliança do Espírito. A letra mata. A letra traz confusão. A letra traz discussão, e eu não estou falando contra estudar, essas coisas não são necessárias. Mas muitas pessoas se restringem a uma vida só de falar. Nós somos ministros de uma aliança do Espírito que traz vida. Deus quer usar você para levar vida a outras pessoas. Jesus nos diz em João 7,38, que quem crê nele, segundo a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Então hoje, irmãos, nós somos desafiados. Deus não quer somente de nós o conhecimento dele. Deus quer fluir por meio da nossa vida. Nós precisamos deixar o Espírito fazer da nossa vida uma carta viva da palavra e do poder de Deus. Eu queria que a partir de hoje você visse a leitura das Escrituras como ponto de partida de onde Jesus vai se manifestar por meio da sua vida. Cada vez que você se submete a uma palavra que está escrita, você abre o caminho para que Jesus se manifeste através da sua vida. Porque as pessoas vão notar a diferença. E quando elas te perguntarem o porquê, abriu-se a porta para você falar de Jesus. Nós somos desafiados hoje, irmãos, a viver naturalmente o sobrenatural. Não quero fantasiar essa frase, mas ela é verdade. O que é o sobrenatural? Eu sou um homem de pavio curto, mas Jesus mudou a minha vida.
e sobrenaturalmente eu sou manso e humilde de coração. Moisés era um homem violento, rápido para se irar. Quando Deus o chamou, eu lembro se é Números 12, não lembro agora o lugar, mas acho que é. Diz que ele era o homem mais manso sobre a face da terra. Viver naturalmente o sobrenatural é olhar para as suas dificuldades e as suas incertezas. Olhar para aquela sua atitude que não muda nunca. E saber que maior é Deus do que a sua resistência de mudar e você avançar. É você olhar as dificuldades que se levantam na sua família e crer. E continuar crendo. E continuar caminhando. Viver naturalmente o sobrenatural é você olhar como os saduceus dizendo: não faz sentido uma coisa dessa. Não faz mesmo, mas o meu Deus é sobrenatural. E as coisas sobrenaturais fazem parte da nossa vida. Nós somos desafiados hoje a vivermos naturalmente o sobrenatural. Lembre-se disso. Jesus quer fluir rios de água viva do teu interior. E eu espero que hoje você saia daqui e você leve isso contigo para casa. E a partir de amanhã, você comece a buscar a Deus, para que do seu interior fluam rios de água viva. Para que da sua vida seja a pregação que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, não porque você abriu a sua boca, mas porque o Espírito Santo fluiu por meio das suas atitudes e alcançou o coração daqueles que estão diante de você. Nós somos desafiados, irmãos, a fazermos a diferença no nosso tempo. E eu quero convidar você para orar, a se levantar, a se posicionar. Eu quero convidar você para orar. Mesmo que você ache que não tenha condições, mesmo que você ache que não tenha capacidade, você pode orar e dizer: Senhor, eu não sei como, mas o Senhor pode. E se naturalmente é impossível, sobrenaturalmente é simples para Deus usar a tua vida, usar a minha vida para alcançar, para abençoar, para se manifestar sobre a vida de outras pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, e te agradecer, Pai, porque para nós, Senhor Deus, chegou, Pai, o testemunho da palavra, o testemunho do poder, porque nós temos a oportunidade de crer, Pai, porque o Senhor preparou as coisas para facilitar, Pai, para nós crermos. Mas muitas vezes, ó Deus, nós temos nos acostumado, Senhor, a vivermos somente a nossa vida, a buscarmos as coisas somente para nós, sem nos darmos conta de que por meio de nós o Senhor quer se manifestar. Pai, no nome de Jesus, eu clamo hoje pela tua igreja. Senhor Deus, eu oro pedindo a tua graça e a tua misericórdia, para que o Senhor venha a se manifestar por meio de nós, para que nós venhamos, Pai Santo, a perder o medo de ser um instrumento nas tuas mãos, para que nós venhamos, Senhor Deus, a perder o medo de fazer, Senhor Deus, as coisas e estragar elas, Senhor. Que o Senhor venha trazer segurança, que o Senhor venha trazer convicção sobre as nossas vidas, que ao olhar para a tua palavra, Pai, nós possamos ver as coisas que precisam mudar em nós, não como algo difícil, mas como algo necessário, Senhor Deus, não somente por causa de nós, mas por causa do Senhor e daquilo que o Senhor quer fazer. Pai, eu oro pedindo que o Senhor acenda no nosso coração, Pai, uma chama, Pai, uma chama que queima, Pai, que nos impulsiona, Pai, uma chama, Senhor Deus, que nos leva, Pai, a querer, a desejar, Senhor Deus, manifestar rios de água viva por meio da nossa vida, porque o Senhor disse, não porque nós merecemos, porque o Senhor disse
não porque nós somos capazes. Pai Santo, talvez naturalmente é impossível para cada um de nós aqui pensar algo sobre isso. Mas nós queremos viver, Pai, naturalmente, o sobrenatural. Estende as tuas mãos, Senhor, e abençoa a tua igreja. Acende em nós, Pai, uma chama que vai jorrar, que vai arder, que vai iluminar, que vai abençoar a vida de todos aqueles à nossa volta. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.